Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Primeira parte. Quem não conhece essas palavras tão significativas que Jesus de Nazaré pronunciou quando pendia na cruz? Uma das maiores intercessões que jamais foram pronunciadas, de modo nítido e claro. Todavia, permaneceu-se durante 2 milênios diante dessas palavras sem compreendê-las. Foram interpretadas unilateralmente, apenas naquela direção que parecia agradável aos seres humanos. Não houve um sequer que levantasse sua voz em prol do verdadeiro sentido e o bradasse com toda a clareza à humanidade, principalmente aos cristãos. Contudo, não apenas isso. Todos os acontecimentos abaladores da vida terrena do Filho de Deus foram colocados sob luz errada, devido à unilateralidade na transmissão. São erros, contudo, que não somente o cristianismo apresenta, mas encontram-se em cada religião. Quando discípulos colocam o puramente pessoal do preceptor e mestre acima de tudo e bem em evidência, então isso é compreensível, principalmente quando esse mestre é arrancado de modo tão brutal e repentino de seu meio, para ser exposto na mais completa inocência a gravíssimos sofrimentos e aos mais grosseiros escárnios, e por fim, à tormentosíssima morte. Tal coisa se grava profundamente nas almas daqueles que puderam conhecer o seu preceptor da maneira mais ideal, na convivência em comum, fazendo com que aquilo que é pessoal se coloque então à frente de todas as recordações. Isso é absolutamente natural. Mas a sagrada missão do Filho de Deus foi a sua palavra. Foi trazer a verdade das alturas luminosas a fim de assim mostrar à humanidade seu caminho para a luz, que até então lhe esteve vedado, porque seu estado espiritual, em seu desenvolvimento, não possibilitava seguir anteriormente aquele caminho. Os sofrimentos infligidos pela humanidade a esse grande portador da verdade ficam completamente à parte. Mas aquilo que nos discípulos era evidente e natural, na religião posterior resultou em muitos e grandes erros. A objetividade da mensagem de Deus ficou longe, em segundo plano, diante do culto pessoal ao portador da verdade, o que Cristo jamais quis. Por tal motivo, patenteiam-se falhas no cristianismo que levam ao perigo de um descalabro, se os erros não forem reconhecidos a tempo, corrigidos corajosamente e confessados com franqueza. Nada mais é de se esperar senão que o menor progresso sincero terá de tornar visíveis tais lacunas. Então, decididamente, é melhor não se desviar delas, mas atacá-las corajosamente, porque não há de a purificação partir da própria direção de modo vigoroso e alegre, com um olhar livre para a grande divindade. Agradecidos, grandes grupos da humanidade seguiriam o chamado, como que libertados de uma opressão, pressentida sim, porém nunca reconhecida, que os conduz à luz de jubilosa convicção. Seguindo o hábito todo daquelas pessoas que se sujeitam às cegas ao domínio ilimitado de seu próprio raciocínio, estreitando assim fortemente a sua faculdade de compreensão, deu-se à vida terrena de Cristo valor igual ao da sua missão. Interessaram-se por questões de família e por todos os acontecimentos terrenos, até mais ainda aí do que pela finalidade essencial de sua vinda, que consistia em dar aos espíritos humanos amadurecidos explicações sobre todo o fenômeno legítimo na criação, onde exclusivamente
encontram a vontade de Deus, que nela foi entretecida e assim, para eles, confirmada. Trazer essa até aí desconhecida verdade unicamente tornou necessária a vinda de Cristo à Terra. Nada mais. Pois sem reconhecer corretamente a vontade de Deus na criação, ser humano algum consegue encontrar o caminho para a escalada ao reino luminoso, muito menos ainda segui-lo. Ao invés de aceitarem esses fatos simplesmente como tais, de se aprofundarem na mensagem e de viverem de acordo com ela, conforme repetida e insistentemente exigiu o portador da verdade, os fundadores da religião cristã e igrejas criaram como base principal um culto pessoal que os obrigou a fazer dos sofrimentos de Cristo algo muito diferente do que foi na realidade. Precisavam disso para esse culto. Daí resultou, por fim, muito naturalmente, em sua evolução, um erro grave após outro, os quais, crescendo, se tornam obstáculos para tantas pessoas, nem deixando reconhecer corretamente o caminho certo. Somente a estruturação errada, por falta de objetividade, acarretou o estabelecimento da desvirtuação de todo o acontecer. A simplicidade puramente objetiva teve sim de sucumbir no momento em que o culto principal se tornou estritamente pessoal. Surgiu daí o impulso de ancorar a missão do Filho de Deus principalmente na vida terrena. Sim, resultou numa necessidade propriamente para isso. Que assim, porém, se procede erradamente, o próprio Cristo provou em todo o seu modo de ser. Mais de uma vez repeliu clara e incisivamente o que era de pessoal em relação a si. Sempre indicava para Deus Pai, cuja vontade cumpria e em cuja força se encontrava e agia em cada palavra e em cada ação. Explicava como, de então por diante, deveriam os seres humanos aprender a olhar para Deus Pai, mas nunca se referiu aí a si próprio. Uma vez que nisso não se obedecia às suas palavras, não podia, finalmente, deixar de acontecer que se passasse a considerar o sofrimento terreno de Cristo como sendo indispensável e desejado por Deus, taxando-o até de missão principal de sua vinda à Terra. Segundo a concepção oriunda disso, ele veio das alturas luminosas apenas para sofrer aqui na Terra. Como ele próprio não se carregara com uma culpa sequer, ficou novamente apenas um caminho para a justificação. Tinham de ser então os pecados alheios que ele colocara sobre si a fim de expiá-los por eles. O que restava então senão continuar a construir dessa maneira na base colocada. Força nutridora e solo adequado deram outro sim a superavaliação íntima já não mais tão desconhecida e da qual a humanidade inteira sofre. Uma consequência daquele grande pecado original que fora dirigido contra o espírito e que já repetidas vezes expliquei minuciosamente. Na supervalorização do raciocínio, o ser humano só conhece a si próprio e não ao seu Deus, para o qual ele destruiu assim todas as pontes. Apenas poucos possuem ainda aqui e acolá precários pontilhões para o espiritual, os quais só podem deixar pressentir bem pouco, mas nunca saber. Por isso ninguém atinou com o pensamento correto e natural de separar totalmente o sofrimento terreno de Cristo como acontecimento à parte da mensagem de Deus.
de reconhecer todas as hostilidades, perseguições e torturas como graves e brutalíssimos crimes que realmente foram. É um novo e grande agravo enaltecê-los como necessidade. Muito acertadamente, esses sofrimentos e a morte torturante na cruz merecem uma luz irradiante da mais sublime glória, porque o Filho de Deus não se deixou apavorar ante tão hedionda acolhida pelos seres humanos ávidos por domínio e vingativos. O que, após o pecado original, era de se esperar. Mas sim, apesar de tudo, por causa daqueles poucos bons, trouxe sua tão necessária mensagem da verdade à terra. O ato é de se avaliar tanto mais elevado, porque realmente se trata apenas de uma pequena parte da humanidade que deseja salvar-se dessa maneira. Novo ultraje contra Deus é, no entanto, quando os crimes de outrora dessa humanidade devam ser tão atenuados por meio de falsas pressuposições, como se as criaturas humanas aí apenas fossem instrumentos para uma realização necessária. Devido a essa incorreção, surge, por parte de muitas pessoas que pensam, a incerteza com relação às consequências do procedimento de Judas Iscariotes. Com toda a razão, pois se era necessária a morte de Cristo na cruz em prol da humanidade, Judas, com a traição, forneceu um instrumento indispensável para isso. Por conseguinte, não deveria, na realidade, ser punível por aquilo no sentido espiritual. Mas a verdade sobre o acontecimento real afasta todas essas divergências, cujo aparecimento justificado somente resulta na comprovação de que a acepção até agora mantida tem de ser realmente errada. Pois onde existe o certo, não há lugar para tais questões inexplicadas. Pelo contrário, o fenômeno completamente natural pode ser tomado em consideração por qualquer lado sem deparar com nenhum obstáculo. Deve-se ter finalmente agora a coragem de reconhecer nesse enaltecimento a covardia mantida acobertada apenas pela astúcia do raciocínio preso à terra, o maior inimigo de tudo aquilo que pode se elevar acima dele, conforme sempre se observa nitidamente em qualquer sujeito inferior, ou como presunção disfarçada que se origina da mesma fonte. É, pois, agradável imaginar ser considerado tão precioso que uma divindade, lutando para tanto, tome a si todos os sofrimentos apenas para poder oferecer ao homúnculo um lugar de honra no divino reino de júbilo. Assim é realmente a acepção fundamental, dita nua e crua. Não tem outro aspecto, tão logo se arranque com mão firme as lantejoulas daquelas formas. Que tal acepção só possa originar-se da mais restrita estreiteza mental a respeito de todos os fenômenos extraterrenos, certamente mal preciso ainda mencionar. É sempre de novo uma das graves consequências da glorificação do raciocínio terreno, que intercepta toda a visão livre e ampla. Depois do pecado original, a adoração desse ídolo raciocínio aumentou muito naturalmente de modo constante, até desenvolver-se, pois, no anticristo terrenalmente poderoso, ou falando mais claramente ainda, em tudo quanto é anti-espiritual. Hoje, pois, isso é nitidamente reconhecível para onde quer que se olhe. Para tanto, não se necessita mais de uma visão apurada. E visto que somente o espiritual pode proporcionar a ponte para a aproximação e para a compreensão de tudo quanto é divinal,
a instituição do domínio do raciocínio terreno, ao qual hoje todas as ciências se confessam orgulhosamente, nada mais é do que a declaração aberta de hostilidade a Deus. Contudo, não somente as ciências, mas sim a humanidade inteira movimenta-se hoje sob esse signo. Mesmo cada um que se denomina sério perscrutador traz consigo esse veneno. Por essa razão, não é antinatural que também a Igreja deva conter em si muito disso. Eis porque se imiscuiu tanta coisa na reprodução e nas interpretações de todas as palavras do Salvador, fato que tem sua origem unicamente na astúcia terrena do raciocínio. Essa é também a serpente que sempre de novo tenta o ser humano, da qual adverte a narração da Bíblia. Unicamente essa serpente da astúcia do raciocínio coloca cada ser humano ante a decisão enganadora. Teria Deus dito? Tão logo fica entregue a ela qualquer decisão, portanto, ao raciocínio exclusivamente, sempre como indicado de modo acertado na Bíblia, escolherá o que é hostil a Deus, ou afastado de Deus, o puramente terrenal, o muito inferior, ao qual pertence sim o próprio raciocínio como flor disso. Por isso, ele não consegue compreender o que é mais elevado. O ser humano recebeu o raciocínio a fim de que este se lhe dê para cada vida terrena em relação ao espiritual que tende para cima um contrapeso para baixo, com a finalidade de que o ser humano na Terra não paire somente em alturas espirituais, esquecendo com isso a sua missão terrenal. O raciocínio deve também servir-lhe para facilitar toda a vida terrena. Antes de tudo, porém, para transmitir ao pequeno âmbito terrenal, para levar à efetivação na matéria terrenalmente visível o forte impulso pelo que é elevado, puro e perfeito que reside no espírito, como sua constituição mais intrínseca, atuando como servidor do espírito vivo, como seu criado, não como quem decide, nem como quem tudo dirige. Deve auxiliar a criar possibilidades terrenas, portanto materiais, para a concretização do impulso espiritual. Deve ser o instrumento e o servo do espírito. Se, no entanto, lhe for permitido decidir sozinho, como acontece atualmente, então não continua mais apenas como contrapeso, não mais como auxiliador, mas sim coloca no prato da balança de cada decisão somente o seu próprio peso. E isso, muito naturalmente, terá como consequência o afundar, porque ele puxa para baixo. Outra coisa aí não pode suceder, uma vez que pertence à matéria e a ela permanece fortemente atado, ao passo que o espiritual vem de cima. Ao invés de, auxiliando, estender a mão para o espiritual, de modo a robustecer-se e engrandecer-se, repele a mão mais forte do espiritual estendida para ele, e a exclui tão logo lhe seja tudo entregue. Nem pode de outro modo. Age aí apenas segundo as leis de sua própria constituição. Mas, note-se bem, o raciocínio terreno só é inimigo do espírito quando for colocado acima dele, não antes, pois, estando sob o domínio do espírito, conforme está estabelecido por natureza, segundo a vontade do Criador, permanece um criado fiel, que se pode apreciar como tal. Conceda-se-lhe, porém, contrário às leis naturais, um lugar de regente, ao qual não tem direito, então ele oprime, como consequência imediata, tudo o que possa perturbá-lo,
a fim de conservar-se no trono emprestado. Fecha automaticamente as portas que, permanecendo abertas, deveriam lançar luz sobre suas deficiências e absoluta estreiteza. Um retrato dos atos daquelas pessoas que, em condições de vidas ordenadas e sob boa condução, sentem crescer suas capacitações, superavaliam-nas e, na decadência a seguir, devido à incapacidade para algo mais elevado, lançam um povo à miséria e à calamidade. Assim como aquelas jamais podem chegar a um entender, procurando lançar sempre toda a culpa da própria incapacidade somente sobre o passado, perante si mesmas e os outros, tampouco o raciocínio humano reconhecerá que jamais poderia atuar no lugar do espírito superior, sem provocar os mais graves danos e, por fim, a ruína. Em tudo é sempre o mesmo quadro, idêntico acontecer em eterna repetição. Reflita o ser humano de modo sereno e claro a respeito desse fenômeno. Tudo se lhe tornará logo compreensível, devendo parecer também como o mais natural. Essa circunstância fechou também, com relação aos fundadores de igrejas e religiões, a cortina sobre a tão grande simplicidade da verdade divina, estendendo um véu sobre qualquer possibilidade de uma compreensão acertada. A humanidade não poderia sobrecarregar-se com coisa mais terrível do que com essa estreiteza voluntária, a incapacidade de compreensão de tudo aquilo que se situa extraterrenalmente, portanto, da parte muito maior de todos os fenômenos. Isso se encontra assim literalmente acima de seu horizonte tão restrito. Lute, pois, uma pessoa contra a impenetrabilidade de tal muro. Logo terá de reconhecer como se confirma a palavra do poeta, que contra a estupidez mesmo deuses lutariam em vão. Esse muro resistente só poderá ser rompido de dentro para fora pelo próprio ser humano, individualmente, por ter sido construído de dentro. Mas não querem. Por isso o falhar hoje está em toda parte. Para onde quer que se olhe, há um quadro da mais desoladora confusão e de muita miséria. E em cima do monte de escombros se encontra vazio, cheio de si, orgulhosamente, o causador da confusão tremenda, o homem moderno, conforme costuma denominar-se de preferência. O progressista, que na realidade regrediu constantemente. Exigindo admiração, cognomina-se também ainda de puro materialista. Acrescentam-se ainda a tudo isso as inúmeras cisões, o sempre crescente ódio mútuo, apesar da uniformidade da escravidão voluntária. Nem o empregador, nem os empregados têm culpa disso. Nem o capital, nem a sua falta. Nem a igreja, nem o Estado, nem as diferentes nações. Mas tão somente a sintonização errada das pessoas, individualmente, fez com que tudo chegasse a tanto. Até mesmo os assim chamados perscrutadores da verdade raramente se encontram agora no caminho certo. 9/10 deles tornam-se meros fariseus, que olham criticando de modo arrogante os seus semelhantes, combatendo-se aí ainda com afinco. Tudo está errado. Terá de vir primeiro ainda a inevitável consumação de um fim terrível, antes que alguns ainda possam despertar desse sono. Voltar ainda é possível, a cada um, mas em breve virá, finalmente, o tarde demais para sempre, contrário a todas as esperanças de tantos fiéis que cultivam as acepções errôneas de que há necessidade, sim,
de um período mais ou menos longo para a indispensável purificação, conforme o ser humano individualmente, e de que, por fim, seu caminho terá de conduzir, pois, novamente rumo à luz, à alegria eterna, à felicidade da proximidade divina. Esse pensamento é um consolo agradável, contudo incorreto, não correspondendo à verdade. Continua na segunda parte.